Bom, Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, volume 2. Todas as encarnações das divindades são porções plenárias ou partes das porções plenárias dos Purushas Avataras. Porém, o Senhor primordial é Sri Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus, o manancial de todas as encarnações. Pode ser que um oponente diga: esta é a tua interpretação, mas, na verdade, o Senhor Supremo é Narayana, que está no reino transcendental. Ele, Narayana, encarna como o Senhor Krishna. Esta é a maneira como vejo o significado do verso, não há necessidade de considerações adicionais. Podemos replicar a tal intérprete desorientado: por que sugeres esta lógica falaz? Uma interpretação que se oponha aos princípios das Escrituras jamais é aceita como evidência. Não se deve expor um predicado antes do seu sujeito, pois ele não pode ficar assim sem apoio adequado. Se não cito um sujeito, não cito o predicado. Primeiro menciono aquele e então este. O predicado de uma oração é aquilo que o leitor desconhece, ao passo que o sujeito ele conhece. Por exemplo, podemos dizer: este Vipra é um homem muito erudito. Nesta oração o sujeito é o Vipra e o predicado é a sua erudição. Sabe-se que um homem é um Vipra, mas a sua erudição é desconhecida, portanto identifica-se pessoa primeiro e depois sua erudição. Da mesma forma, conhecia-se todas essas encarnações, porém não se sabia de quem elas são encarnações. Primeiramente, a palavra ete, essas, estabelece o sujeito, as encarnações, depois porções plenárias dos Purushas Avataras, segue-se como predicado. Da mesma forma, quando Krishna foi primeiramente incluído entre as encarnações, ainda não se tinha o conhecimento específico sobre ele. Portanto, a palavra Krishna aparece primeiro como sujeito, seguida pelo predicado, descrevendo como a personalidade de Deus original. Isto estabelece que Sri Krishna é a personalidade de Deus original, portanto, a personalidade de Deus original é necessariamente Krishna. Se Krishna fosse a porção plenária de Narayana, o Senhor primordial, a afirmação de Sutta Goswami estaria invertida. De tal modo, ele teria dito: Narayana, a fonte de todas as encarnações, é a personalidade de Deus original. Ele apareceu como Sri Krishna. Erros, ilusões, trapasses e percepções imperfeitas não ocorrem nos dizeres dos sábios autorrealizados. Dizes algo contraditório e te zangas quando isso é indicado. Tua explicação tem o defeito de um objeto mal colocado. Isso é um ajuste imponderado. Somente a personalidade de Deus, de todas as demais divindades, é elegível para ser designada como Swayam Bhagavan ou o Senhor primordial. Quando, a partir de uma vela, acende-se muitas outras, eu considero esta original. Da mesma maneira, Krishna é a causa de todas as causas e todas as encarnações. Por favor, ouvi outro verso que derrota todas as interpretações errôneas. Aqui no Srimad Bhagavatam descreve-se 10 assuntos: a criação dos ingredientes do cosmos, as criações de Brahma, a manutenção da criação, o favor especial dado aos fiéis, ímpetos para a atividade, os deveres prescritos para os homens obedientes à lei, uma descrição das encarnações do Senhor, o encerramento da criação, o libertar-se da existência material, grosseira e sutil, o refúgio derradeiro, a suprema personalidade de Deus. O 10º item é o abrigo de todos os outros. Para distinguir este refúgio último dos outros 9 assuntos, os Mahajanas descrevem esses 9 direta e indiretamente por meio de orações ou explicações diretas. Descrevo as outras 9 categorias para conhecer distintamente o refúgio último de tudo que existe. A causa do aparecimento dessas 9 categorias é corretamente chamado refúgio delas. A personalidade de Deus, Krishna, é o refúgio e a morada de tudo. Todos os universos descansam em seu corpo.
O 10º canto, chamado Bhagavad, revela o 10º objeto, a suprema personalidade de Deus, que é o refúgio de todas as almas rendidas. Ele é conhecido como Sri Krishna e é a fonte última de todos os universos. Deixai-me oferecer-lhe minhas reverências. Aquele que conhece a característica verdadeira de Sri Krishna e suas 3 diferentes energias não pode permanecer ignorando. A personalidade de Deus, Sri Krishna, diverte-se sobre 6 expansões primárias. Suas 2 manifestações são Prabhava e Vaibhava. Suas encarnações são de 2 classes, a saber, a parcial e a dotada de poder. Ele aparece em 2 idades, infância e meninice. A personalidade de Deus, Sri Krishna, que é um adolescente eternamente, é o Senhor primordial, a fonte de todas as encarnações. Ele se expande nessas 6 categorias, de formas para estabelecer sua supremacia em todo o universo. Há inúmeras variedades nessas 6 espécies de formas. Embora sejam muitas, elas são todas iguais, não há diferença entre elas. A Chit Shakti, que também é chamado Swarupa Shakti ou Antaranga Shakti, exibe muitas variedades de manifestações. Ela sustenta o reino de Deus e a parafernália dele. A energia externa chama-se Maya Shakti e é a causa de inúmeros universos com variadas potências materiais. A potência marginal que está entre essas 2 consiste nos inúmeros seres vivos. São estas as 3 energias principais que têm categorias e subdivisões ilimitadas. Estas são as principais manifestações e expansões da personalidade de Deus e suas 3 energias. Elas todas são emanações da transcendência. Sri Krishna, a existência delas está nele. Embora os 3 Purushas sejam o refúgio de todos os universos, o Senhor Krishna é a fonte original dos Purushas. Assim, a personalidade de Deus, Sri Krishna, é o Senhor primordial, original, a fonte de todas as outras expansões. Todas as escrituras reveladas aceitam Sri Krishna como o Senhor Supremo. Krishna é conhecido como Govinda, é o controlador supremo, ele tem um corpo espiritual eterno e bem-aventurado, ele é a origem de tudo e ele não tem outra origem, pois ele é a causa primordial de todas as causas. Conheces muito bem todas as conclusões das Escrituras, crias estes argumentos lógicos somente para pôr-me em ansiedade. Esse mesmo Senhor Cristo, manancial de todas as encarnações, é conhecido como filho do rei de Vraja. Ele desce pessoalmente como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, o Senhor Chaitanya é a suprema verdade absoluta. Chamá-lo de Kshirodakshai Vishnu não acrescenta nada à sua glória. Mas tais palavras dos lábios de um devoto sincero não podem ser falsas. Neles existem todas as possibilidades, pois ele é o Senhor primordial. No corpo original do Senhor primordial encontram-se potencialmente todas as outras encarnações. Assim, segundo o parecer de cada um, poder-se-ia dirigir-se a ele como qualquer uma das encarnações. Eles dizem que Sri Krishna é diretamente Narayana, outros dizem que ele é diretamente Vamana. Alguns dizem que Krishna é a encarnação de Kshirodakshai Vishnu. Nenhuma dessas afirmações é impossível, cada uma delas é tão correta quanto as demais. Alguns chamam-no de Hari ou de Narayana no mundo transcendental. Tudo é possível em Krishna, pois ele é o Senhor primordial. Ofereço minhas reverências aos pés de lótus de todos aqueles que ouvem e leem este discurso. Por favor, ouvi com atenção a conclusão de todas essas afirmações. Um estudante sincero não deve negligenciar a discussão de tais conclusões, considerando-as controvertidas, pois tais discussões fortalecem a mente. Assim a nossa mente se apega a Sri Krishna. Conheço as glórias do Senhor Chaitanya por meio de tais estudos conclusivos. Basta conhecermos estas glórias para nos fortalecermos e nos fixarmos em apego a ele. Apenas para enunciar as glórias de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tenho tentado descrever as glórias de Sri Krishna detalhadamente. A conclusão é que o Sr. Chaitanya é a suprema personalidade de Deus, Krishna,
o filho do rei de Vraja. Orando aos pés de Lord Sirupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Das, narro o Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos.